Eu quero continuar a série de mensagens sobre família. Eu quero ler o versículo, Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensine seu filho no caminho que deve andar, e ele, ainda que for velho, não se desviará dele. Eu quero falar hoje sobre o poder do exemplo. E a Bíblia diz para ensinar os nossos filhos no caminho. É tão interessante essas duas palavras, no caminho, do que o caminho. Ensinar o caminho muitas vezes é mais fácil. Eu falar, eu pregar, eu ensinar, né? Ensinar o caminho muitas vezes é mais fácil, mas eu ensinar no caminho, é eu estar no caminho e, na verdade, servir como exemplo para a minha família e para os meus filhos. Então eu quero falar hoje sobre o poder do exemplo. E dentro desta mensagem, eu quero deixar uma frase para você, uma frase que eu achei interessante quando eu li. Diz assim: a palavra até tem um poder, né, de influenciar, mas o exemplo, ele arrasta. A palavra tem até o poder de influenciar, mas o exemplo arrasta. Quantos de nós hoje, infelizmente, nós pregamos, ensinamos, né? E está certo, é correto ensinar, pregar, mas nós não vivemos aquilo que pregamos. Nós não vivemos aquilo que nós ensinamos. Nós pregamos na igreja, nós pregamos na rua, mas dentro de casa nós não somos bons exemplos. E na verdade, o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja é a nossa família, nossos filhos, é a nossa primeira igreja. Não adianta eu falhar, né? Eu falhar na minha casa, falhar com a minha família, se lá fora eu sou um bom pregador, sou até um bom mestre, ensino bem, mas dentro de casa eu falhar com a minha família, com meus filhos, com o exemplo. Por isso que a Bíblia diz: ensine seu filho no caminho. É ensinar com exemplo, o poder do exemplo. E eu quero deixar registrado para você uma família que eu acho interessante, o homem como sacerdote do seu lar, e o poder do exemplo na vida desse homem, Noé. A Bíblia diz em Pedro que Noé, ele foi um dos maiores pregadores, pregoeiro da justiça. Então Noé, para mim, foi um dos maiores pregadores, pregou para o mundo todo da época. Ele pregou para muita gente. Mas Noé, ele só salvou a sua família. A gente pode até considerar Noé, né, pensando hoje em dia, não, Noé foi um evangelista frustrado, porque salvou só a sua família, pregou para tanta gente, mas só a sua família foi salva. Mas não, foi salvo o principal, que é a sua família, a sua casa. E é tão interessante que a família de Noé seguiu Noé. É tão difícil hoje seguir alguém. É tão difícil hoje a gente ver bons exemplos, até dentro da igreja, cristãos, pastores, ser bons exemplos, pais, bons exemplos. E Noé foi não só um pregador, como Pedro diz, mas Noé principalmente foi, eu tenho certeza, foi um bom pai. Para a sua família segui-lo. Ele foi um bom pai, ele foi um bom esposo, para sua esposa seguir, né, comprar aquela ideia que Noé tinha, que veio dos céus, que veio de Deus. Para isso, a esposa via em Noé um bom exemplo, um bom cristão, um servo de Deus autêntico e verdadeiro. Eu tenho certeza que Noé tinha as falhas dele, tinha a dificuldade dele. Não era uma família perfeita, como o pastor Danilo pregou, família imperfeita. Eu tenho certeza que Noé tinha as dificuldades dele. Mas ele era um bom exemplo para a sua família, ao ponto da família seguir Noé naquela missão, que era uma missão no olhar das pessoas da época, era uma missão suicida, né? Era algo inimaginável na época. Nem chuva existia na época. E Noé pregando que ia chover, ia inundar o mundo. Agora você imagina as pessoas de fora zombando de Noé e a sua família ouvindo aquela zombaria. Mas Noé, ele era um verdadeiro cristão autêntico e verdadeiro. Então o exemplo ele arrasta. As palavras até é bom, influencia, mas o exemplo ele arrasta, né? Olhando outra família, a família de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, nos versículos muito conhecidos, onde no final do versículo 15 Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele toma a responsabilidade para ele e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, infelizmente, tem muitas famílias fracas, porque o homem do lar, o sacerdote da casa, ele não toma a responsabilidade como homem, como cristão, como sacerdote. Nós devemos, como homem, falar como Josué, bater no peito, tomar responsabilidade e dizer:
eu e minha casa. Josué não falou, eu